Pessoal, sétima parte do inquérito policial. Vamos falar agora da reprodução simulada dos atos, que está lá no artigo 7º, Código de Processo Penal. Para verificar a possibilidade de haver a infração sido praticada de determinado modo, a autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, desde que esta não contrarie a moralidade ou a ordem pública, né? Reprodução de um ato libidinoso, na praça pública, no lugar público, não dá, né? Então tem que respeitar a moralidade ou a ordem pública. Foi só um exemplo que eu dei. Então é o seguinte, segundo o que preconiza o artigo 7º do Código de Processo Penal, permite que a autoridade policial, na figura do seu representante legal, que é o delegado de polícia, proceda à reprodução simulada dos fatos com a finalidade de verificar a possibilidade de ter a infração sido praticada de determinada maneira, de determinada forma, né? Então ele vai fazer o quê? A reprodução do que aconteceu, respeitando, claro, como preconiza o artigo 7º, não pode contrariar a moralidade, a ordem pública, os bons costumes, enfim. Então, é a chamada reconstituição. Você vai chegar no seu artigo 7º do Código de Processo Penal e vai escrever lá, reconstituição. Como eu estou fazendo aqui agora, tá? Não tem problema nenhum, pequenininho ali, reconstituição. Então, tranquilo. Para quando você bater o olho, o artigo 7º fala da reconstituição. Tranquilo? Reconstituição do crime, da qual o indiciado não é obrigado a tomar parte. Olha só, o indiciado não é obrigado a tomar parte. De repente, a pessoa vai colocar uma outra pessoa com a sua altura, né? Enfim, com o seu estereótipo, para de repente reproduzir a cena ali, dependendo, claro, do crime, do fato típico que foi cometido, fato típico que está previsto, com previsão no Código Penal, enfim, o crime que ele cometeu vai, de repente, precisar de alguém que o represente, tá tranquilo, né? E a vítima, de repente, ou a testemunha vai dizer, olha, ele entrou por ali, veio trazendo ali o corpo, trazendo não sei o que, enfim, né? Então, quer dizer, o importante é saber o seguinte, que nessa reconstituição, o indiciado não é obrigado a tomar parte, porque ele não pode, ele tem o direito de não gerar prova contra ele mesmo. O ato deve ser documentado por fotografias, ok? A reconstituição somente pode ser feita se não for ofensiva à moralidade, à ordem pública, os bons costumes, enfim. Tem que ser respeitado esses itens aí, moralidade, ordem pública, bons costumes. Bom, outras funções da autoridade policial durante o inquérito. Bom, de acordo com o que está previsto no artigo 13, olha só, incumbirá a autoridade policial, inciso 1, fornecer às autoridades judiciárias as informações necessárias à instrução e julgamento dos processos. Bom, autoridades judiciárias, aí eu posso incluir tanto o juiz quanto o Ministério Público. Por que eu posso incluir? Porque essas autoridades judiciárias têm o direito, né, legal de pedir requisições ao delegado de polícia. Então não é só o magistrado, é o magistrado e o Ministério Público. Tem uma situação que eu falei, o magistrado, não, magistrado e Ministério Público, mas era só o magistrado. Depois vem escrito a requisição. Como é um estudo, né, é bom esclarecer que fornecer às autoridades judiciárias, nesse caso aqui como o Ministério Público e o magistrado podem requisitar no sentido de ordem, né? Não pedir uma ordem à autoridade policial, você pode entender que o inciso 1 fornecer às autoridades judiciárias as informações necessárias à instrução e julgamento dos processos. Autoridades judiciárias, reiterando, Ministério Público e o magistrado. Bom, inciso 2, realizar diligências requisitadas pelo juiz ou Ministério Público. Eu acabei de falar. Olha só, requisição, no inciso 2, requisições feitas pelo juiz e pelo
Ministério Público é uma ordem, tá? Requerimento da vítima ou ofendido, o delegado, com seus juízos de valores, pode acatar ou não, tá? Inciso 3, cumprir os mandados de prisão expedidos pelas autoridades judiciárias. Tá tranquilo. Inciso 4, representar isso mesmo, acerca da prisão preventiva. Ou eu tenho que aumentar o óculos ou aumentar a letra do vadimeco. A gente tem que entrar num acordo aí. Beleza? Então tá. Então, o artigo 13 do Código de Processo Penal, o delegado de polícia possui outras funções durante o tramitado do inquérito, que são esses incisos aqui do artigo 13 que eu acabei de ler, que são 4 incisos, tá? Além disso, no próprio Código de Processo Penal, em leis extravagantes, ou leis especiais, ou leis específicas, existem várias outras atividades que podem ser realizadas pela autoridade policial na figura do seu representante legal, que é o delegado de polícia. Por exemplo, arbitrar fiança nos delitos punidos com pena máxima não superior a 4 anos. É o que preconiza, é o que vem escrito ipsi literi, artigo 322. Vamos chegar aqui nele, ó, 322. Já estou marcando aqui, todo artigo que eu leio, eu marco. Artigo 322, da liberdade provisória, com ou sem fiança. Artigo 322, caput. Autoridade policial, delegado de polícia, somente poderá conceder fiança nos casos de infração cuja pena privativa de liberdade máxima não seja superior a 4 anos. Ou seja, até 4 anos, ele pode, arbitrar fiança nos delitos punidos com pena máxima não superior a 4 anos. Bom, representar ao juiz também para a instauração de incidente de insanidade mental, que está prevista onde? Artigo 149, inciso 149, vamos lá, 149, parágrafo 1º, vamos a ele, está lá, da insanidade mental do acusado, caput do artigo 149, ipsi literi, sem nenhum adendo meu. Quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor público, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico legal. Claro que a defesa, advogado criminalista ou defensor público vai alegar insanidade, no mínimo duvidar, olha, tem um problema aí mental, vamos fazer aqui fazer os exames de insanidade mental do acusado. É o que aconteceu aí com aquele atentado que houve com o presidente eleito, 2018 para 2019 aí nas eleições. Vamos alegar aqui insanidade, vai que de repente deu um probleminha ali, enfim, o artifício da defesa. Tá? Lavrar termo circunstanciado. O termo circunstanciado, que é o TCO, termo circunstanciado de ocorrência, é para crimes até 2 anos. Acima de 2 anos, inquérito policial. Até 2 anos, termo circunstanciado de ocorrência. Já foi tratado em encontros anteriores sobre o inquérito policial. Né? Até 2 anos faz o TCO. E é onde vai transacionar aquela pessoa que é imputado um ato infracional com pena prevista no Código até 2 anos, né? E então a pessoa faz o TCO ali, assina, cumpre, tem que cumprir, cumpriu o que tem que cumprir ali, que ficou assinado, consubstanciado no TCO, e vai seguir a vida normalmente, ficha limpa. Se cometer um crime futuramente, amigo, é primário, TCO, ou seja, termo circunstanciado, artigo 69 da Lei 9.099, Juizados Especiais Civis e Criminais, de 9.099, de 95, até 2 anos TCO, tá? Até 2 anos e também contravenções. Não faz inquérito policial, só acima de 2 anos. Representar acerca da decretação de prisão temporária. Aí já é o artigo 2º da Lei 7.960, ou de interceptação telefônica, que é o artigo 3º, inciso 1 da Lei 9.296 de 96. Ou seja, o que eu estou falando é o seguinte, nós estamos na tratativa de outras funções da autoridade policial durante o inquérito. Uma delas é o artigo 13, com seus incisos, na verdade, é os incisos do artigo 13, que nós já falamos,
tá? Ele pode também arbitrar fiança, delitos punidos com pena máxima não superior a 4 anos, né? A casca de banana aqui é ele botar não superior a 2 anos, que é o TCO, né? Fazer essa confusão, mas aquele estudante de direito que está atento sabe o seguinte: arbitrar fiança nos delitos punidos com pena máxima não superior a 4 anos. Por quê? Porque o TCO não tem inquérito policial, então ele pode deduzir assim: bom, o TCO não tem inquérito policial para pena até 2 anos, então ele pode arbitrar fiança até 2 anos. Aquele raciocínio que a gente faz, mas não, a casca de banana está aí. Arbitrar fiança nos delitos punidos com pena máxima não superior a 4 anos. Onde é que está isso? Artigo 322, Código de Processo Penal. Casca de banana está aí. O acadêmico, a acadêmica, de repente vai, o abeiro, ou a abeira, que vai fazer o AB, vai achar o seguinte: bom, no TCO não tem inquérito policial, porque são delitos até 2 anos. Né? Então eu faço um TCO, não faço inquérito policial. Inquérito policial acima de 2 anos. Ah, tá legal. Beleza. Então, de repente, como até 2 anos, o delegado pode afiançar. Beleza? E não é bem assim. Tá? TCO até 2 anos. Acima de 2 anos, inquérito já faz, a pena acima de 2 anos, já faz inquérito policial. Se eu falei que é acima de 4, eu realmente estou aqui ratificando. Acima de 2 anos, você já faz o inquérito policial. Você já abre o inquérito por crime já acima de 2 anos. Por quê? Porque até 2 anos você faz o TCO, você vai transacionar. Tá? Então, se de repente, porque você começa a verbalizar e às vezes passa alguma coisa, que nem você fala, processo, tá no processo penal, e você fala, não sei o que, qual é o processo civil, e tal, como é que você vai pagar tudo ali, editar, dá muito trabalho. Isso às vezes eu vejo depois, né? Mas depois eu vejo que eu continuo falando, qual é o processo penal, mas é o contexto. Isso porque é muita informação e às vezes dá um deslize aí. Por isso que em sala de aula é maneiro quando a assistência, né, a classe acadêmica está atenta. Qual é o processo penal ou qual é o processo civil? Desculpa aí, se eu falei processo civil, é processo penal, quer dizer, né? E às vezes, por quê? Porque eu gravo e depois vou ver. Se for algo muito chocante, eu faço uma revisão mesmo. Aí eu coloco lá a parte 2, revisada, como aconteceu. Por quê? Porque para não induzir ao erro mesmo. E às vezes a gente confunde. Caramba, às vezes vem um raciocínio paralelo ali que você está convicto ali e tal, né? Porque a gravação é feita em vários horários, não tem um horário pré-determinado. É de dia, de noite e tal, não sei o que, de madrugada. Então, quer dizer, às vezes acontece isso. Enfim, então tá. Outras funções da autoridade policial, reiterando o artigo 13, seus 4 incisos, arbitrar fiança nos delitos punidos com pena máxima não superior a 4 anos, ou seja, até 4 anos, aonde, artigo 322, representar ao juiz representar o juiz, ou seja, ele vai fazer uma representação solicitando a instauração de incidente de sanidade mental, IPC. Ele não vai fazer isso direto, ele tem que pedir, né, solicitar ao delegado. O delegado tem que solicitar ao juiz. Isso tem bem claro, isso está lá no artigo 149, parágrafo 1º. O exame poderá ser ordenado ainda na fase de inquérito, mediante representação, tá? É requisição, é ofício? Não, é representação. Esse é o termo que você tem que usar. Se for uma prova da Fundação Carlos Chagas, que é ipsiliter, né? A prova que é literal, a prova cara crachá, então você vai seguir aqui, é representação, PT saudações, tá? Lavrar termo circunstanciar, TCO, crimes de até 2 anos de pena e também contravenção penal, e interceptação telefônica, tá? E representar acerca da decretação de prisão temporária. Representar a quem? Representar ao juiz, né? À autoridade judicial, né? Beleza? Interceptação telefônica também. Representar ao juiz, solicitando a ele que autorize a interceptação telefônica. Incomunicabilidade, artigo 21. Está lá no artigo 21 do Código de Processo Penal, que diz o seguinte: a incomunicabilidade do indiciado
dependerá sempre de despacho nos autos e somente será permitida quando o interesse da sociedade ou a conveniência da investigação o exigir. Interesse e conveniência. Interesse da sociedade e conveniência da investigação o exigir, tá? E o parágrafo único do artigo 21 nos brinda dizendo o seguinte: a incomunicabilidade que não excederá 3 dias será decretada por despacho fundamentado do juiz. Então não é da autoridade policial, e sim da autoridade judicial, na figura do juiz, a requerimento, né, da autoridade policial e do Ministério Público. Ou seja, o delegado ou o Ministério Público vai pedir via requerimento ao juiz essa incomunicabilidade. 3 dias. Está respeitado em qualquer hipótese o disposto no artigo 89, inciso 3, do Estatuto da Ordem do Advogado do Brasil. Ou seja, não atinge o advogado, a defesa não atinge. Então vamos lá. O artigo 21, parágrafo único, Código de Processo Penal, prevê a possibilidade do juiz ou juiz decretar a incomunicabilidade do indiciado por prazo não superior a 3 dias, visando com isso evitar que ele prejudique o andamento, né, obstaculize a realização das investigações de alguma forma. Ele solto, vai ligar, olha, a polícia vai vir aí, não fala nada, quer dizer, então, 3 dias para que o indiciado não, depois do ato de indiciamento, o indiciado, não é, antes era investigado, não, agora não, é indiciado, em que o indiciado, 3 dias para que ele fique incomunicável, tá? Tal dispositivo, entretanto, apesar de não ter sido revogado expressamente, tornou-se inaplicável em razão do disposto no artigo 136, parágrafo 3º, inciso 4 da Constituição da República Federativa do Brasil, que veda a incomunicabilidade até mesmo quando decretado o estado de defesa. Até porque, está aqui no parágrafo único, né? Respeitado em qualquer hipótese o disposto no artigo 89, inciso 3 do Estatuto da Ordem do Advogado do Brasil, tá? Que eu vou ler agora. Bom, o artigo 89, né? Inciso 3, Estatuto da OAB nos diz o seguinte: são direitos do advogado comunicar-se pessoalmente e reservadamente com os seus clientes, ainda quando estes se achem presos ou detidos em estabelecimento civil ou militar, mesmo incomunicáveis. Aqui meu notebook está aqui no cantinho aqui. Tranquilo? Bom, conclusão do inquérito policial. Ao considerar encerradas as diligências, a autoridade policial deve elaborar um relatório descrevendo as providências tomadas durante as suas investigações. Esse relatório é a peça final do inquérito que será remetido ao juízo. Lembrando que tanto o juízo, que é o juiz de direito, e a autoridade judiciária na figura do Ministério Público, né? No caso o promotor de justiça, eles podem pedir novas diligências, tá? Requisição / ordem. Ele fez as dele, o delegado fez as suas diligências, beleza. Mas se o juiz achar que necessita de mais diligências, vai fazer uma representação, vai fazer uma requisição, tá? Lembrando disso aí, requisição. O Ministério Público também, se achar que precisa mais diligências, ele vai fazer uma requisição ao delegado, requisição / ordem, para o delegado fazer novas diligências. Bom, ao elaborar o relatório, que é a peça final do inquérito policial feita pelo delegado, autoridade policial, a autoridade policial declara declara estar encerrada a fase investigatória. Não deve, entretanto, manifestar-se acerca do mérito da prova acolhida. Realmente, ele vai buscar autoria e materialidade. Ele não faz juízo de valores no sentido de dizer foi ele mesmo, ele é culpado, ele tem que cumprir. Não cabe a ele, tá? Ele não faz juízo do mérito da prova acolhida, uma vez que tal atitude significa invadir a área de atuação tanto do Ministério Público e também do juiz. Ele não pode, ao terminar o seu relatório, que é a peça final do inquérito policial, dizer que o juiz deve prender, reclusão, enfim.
Não cabe a ele. Cabe a ele elaborar o relatório, que é a peça final do inquérito policial, colhendo a autoria e materialidade, feitas as diligências que ele achou que for necessário, acatar a requisição pedindo do Ministério Público ou do juiz também pedindo diligências, beleza, a função dele é essa, tá? Uma vez que ele não pode se manifestar acerca do que ele colheu, né, do mérito das provas obtidas. Essa atitude significa invadir a área de atuação do Ministério Público, a quem incumbe formar a opinio delicti, opinião do crime, do delito. Isso cabe, o juiz dos valores cabe ao Ministério Público. O juiz tem que acatar a ação penal porque ele é o criminoso, enfim. Quem faz a opinião delicti é o Ministério Público, né? Através da sua convicção, o Ministério Público está convicto que foi a pessoa imputada ao crime mesmo, pela autoria e materialidade colhida através do inquérito policial, e suas diligências, enfim, provas. Então, o Ministério Público, através da sua convicção, o Ministério Público vai fazer a sua fundamentação. Ele está convicto juridicamente, então ele vai fundamentar juridicamente e vai tentar convencer o juiz, né? A opinião do juiz. Aí tem aquela história que já foi falado, se o juiz quiser o arquivamento e o promotor não, aí vai para o procurador-geral, já foi explicado isso em alguns encontros passados, né? O artigo 17 do nosso Código de Processo Civil, Código de Processo Penal, nos diz o seguinte: o Ministério Público, a autoridade policial não poderá mandar arquivar autos do inquérito. Olha só. Nossa, a parte mais importante. IPC, olha só. Artigo 17. A autoridade policial não poderá mandar arquivar autos de inquérito. Delegado não arquiva inquérito policial. Mas não é ele que preside, não é ele que faz. A autoridade policial não poderá mandar arquivar autos de inquérito. PT, saudações. Aí que está a casca de banana, porque o inquérito policial é presidido pela autonomia do delegado ali, a não ser quando tem requisição do Ministério Público, requisição do juiz, mas assim, você vê que ele que é o delegado, a fase pré-processual, ele é o cara. Então, quer dizer, de repente vai ter montado aquela questão bacana, né, subjetiva, para você escrever e tal, vai te dar uma situação hipotética. E você, mas se o delegado, ele que faz tudo ali, ele que é o frente, né, e tal, se não tiver requisição e nem requerimento da vítima, requisição do Ministério Público ou do juiz, então, de repente, negativo. A autoridade policial, ou seja, o delegado, não poderá mandar arquivar autos do inquérito. Ponto. Bom, o artigo 17 do Código de Processo Penal diz que a autoridade policial não pode determinar o arquivamento do feito, conforme se verá mais à frente. O arquivamento do inquérito é sempre determinado por quem? Pelo juiz de direito, tá? Em razão de pedido do Ministério Público. Quem pede o arquivamento é o Ministério Público, ok? Isso é importantíssimo. De novo, o artigo 17 do Código de Processo Penal diz que a autoridade policial, na figura do delegado, não pode determinar o arquivamento do feito. Conforme nós vamos no nosso estudo, o arquivamento do inquérito é sempre determinado pelo juiz, em razão de pedido do Ministério Público. Se o Ministério Público pedir e o juiz acatar, concordar, arquiva, né? Já sabemos que se o juiz não quiser arquivar, tem aquela que vai para o procurador-geral, que está acima do promotor de justiça. Enfim, se tratando de crime de ação privada, que está preconizado no artigo 19, nos crimes em que não couber ação pública em si ação privada, os autos do inquérito serão remetidos ao juízo competente, onde aguardarão a iniciativa do ofendido, no caso a vítima, ou do seu representante legal, ou serão entregues ao requerente, se o pedir mediante translado. Tá? Então é o seguinte, o artigo 19 estabelece que os autos do inquérito serão remetidos ao juízo competente, ao juiz, onde aguardarão a iniciativa do ofendido ou seu representante legal. De repente, não é conveniente para a vítima, né, o ofendido se expor e tal, isso é direito subjetivo dele, entrar com ação privada ou não, tá? Ou serão entregues a eles, né, representante legal, ofendido, mediante translado, cópia, se assim tiver solicitado. O artigo 11 do Código de Processo Penal
nos diz o seguinte: os instrumentos do crime, bem como os objetos que interessarem a prova, acompanharão os autos do inquérito policial. Dispõe que, artigo 11, os instrumentos do crime, bem como os objetos que interessarem a prova, acompanharão os autos do inquérito policial quando encaminhados ao juízo, ou seja, ao juiz competente. O inquérito policial acompanhará a denúncia, ação penal pública, feita por quem? Ministério Público. Ou queixa-crime, ação penal privada, tá? Sempre que tiver feita pelo particular, pelo ofendido, vítima ou representante legal, sempre que servir de base para o oferecimento de qualquer delas, segundo preconiza o artigo 12. O inquérito policial acompanhará a denúncia ou queixa, sempre que servir de base a uma ou outra. Por fim, de acordo com o artigo 18, Código de Processo Penal, depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, juiz, por falta de base para a denúncia, autoria e materialidade, a autoridade policial, delegado, poderá proceder a novas pesquisas, novas diligências, se de outras provas tiver notícia crimes. Tá? Por fim, o artigo 18, Código de Processo Penal, mesmo após ter sido determinado o arquivamento do inquérito pelo juiz de direito, por falta de base para a denúncia, ou seja, autoria e materialidade suficiente, a autoridade policial, delegado, pode realizar novas diligências a fim de obter provas novas, se da existência delas tiver noticia criminis em latim. Caso efetivamente sejam obtidas provas novas, relevantes, importantes, a ação penal poderá ser proposta com fundamentos nessas novas provas, tá? Desarquivando-se o inquérito policial. Desarquiva-se, não faz um novo inquérito policial do início. Vamos lá, indiciado, suspeito, depois indiciado. Negativo, vai desarquivar. Por despacho do juiz. Então vamos ao seguinte, desarquivando-se o inquérito policial. É o que diz a súmula 524 do Superior Tribunal Federal. Arquivado o inquérito policial por despacho do juiz, a requerimento do promotor de justiça, não pode a ação penal ser iniciada sem novas provas, tá? O importante aqui é você saber que novas provas daquilo que foi arquivado, vai ter que fazer tudo de novo, indiciar, vai ser investigado, depois indiciado, depois negativo. Vai desarquivar aquilo ali, com base em provas novas, ok? Então tá, eu vou dar uma dica aqui, tá? Para vocês. Nós estamos em 2019. Por exemplo, esse meu Vademecum aqui, tá? Independente da marca que ele é, da editora, ele é 2017 e eu uso ele como um código comentado meu, rascunho. Quando eu tenho que escrever assim, escreve aí do lado, tal, escreve aí do lado, condução coercitiva, artigo 260, condução coercitiva. Então, por quê? Porque o código que eu vou adquirir agora, em 2019, ele é para fazer prova. Ele vai para a universidade, vai ter no máximo as etiquetas, né? Que fica mais fácil de você procurar, etiquetar. Também tem fitinha para você se orientar também. Se você vai fazer prova de penal, você já bota lá a fitinha no Código Penal, no processo penal, enfim. Então, quer dizer, você, o código antigo, se você tem um código de 17 como eu, ou 18, você usa como rascunho, tá? Fica a dica aí para ser um código comentado para você estudar, fica mais fácil você, ao manusear ele. De detalhe, você vai também marcar ele, marcar texto, escrever, pode ver aqui, tá sempre comentado, ou então eu comento ele aqui, coloco aqui embaixo, asterisco e tal, onde eu posso aproveitar ao máximo, tá? Artigo 7º, Código de Processo Penal, coloquei lá, reconstituição, tá? Artigo 34, Código de Processo Penal, 34, coloquei lá, revogação tácita, artigo 34, tá? E a súmula 594 do STF perdeu a utilidade. Então eu levo para a aula e o professor vai falando alguma coisa, isso aqui foi revogado, isso aqui, eu anoto. E quando eu vou estudar nas doutrinas, eu também faço o comentário. Tá? Então você não pode, de repente, 2017 eu vou jogar fora. Não, tem muita coisa que você pode aproveitar, né? É claro, se tiver um artigo novo, você vai anotar para quando chegar em casa ler o artigo novo no seu Vademecum novo, atualizado. Beleza? Então tá. Artigo 64, parágrafo único, período mínimo de 1 ano, coloquei aqui, né? Beleza. Então, quer dizer, o meu código da ação civil aqui, artigo 63, eu coloquei aqui, ex delicto,
Tá? Por quê? Porque você vai estudando nas doutrinas, eu levo ele também para aula e vou fazer meu comentário. Enquanto ele estiver dando para fazer isso aí, tá beleza. Tá? Beleza? Ficamos por aqui. Até o próximo encontro. Fechamos inquérito, nosso estudo de inquérito policial. Ok? Um abraço.